Glória a Deus, bom dia a todos. Opa, estão aí ou não? Bom dia. Amém, queridos, que bom que vocês estão aqui para receber a palavra de Deus. Então louvamos a Deus aí pelos visitantes, aí alguns do Pará aí vieram aí hoje também, Deus abençoe vocês. Amém, queridos. Nós temos alguns avisos para vocês, mas vamos deixar para o final do culto. Sem demora, vamos para a meditação da palavra, até porque temos hoje também a Santa Ceia do Senhor, né? Então convido você a acompanhar comigo a leitura do texto base dessa manhã. Vamos ler Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 1, do versículo 4 em diante ao versículo 10. Pedi lá que se coloque no telão, se você quiser acompanhar com o telão, ou no telão, né, é a mesma tradução que eu vou usar. Então, Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10, diz assim: O Senhor me deu esta mensagem, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã. Estou aqui na tua presença, em nome de Jesus, com temor, tremor. Quero me humilhar diante do Senhor e pedir que o Senhor me encha de sabedoria, de graça, para que eu possa transmitir a mensagem nessa manhã com a autoridade que vem de ti. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui, que vieram aqui te adorar, celebrar nessa manhã, a Deus, e que cada um possa estar com o coração preparado para receber aquilo que o Senhor tem para a igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bem, hoje nós vamos falar sobre o chamado de Jeremias, o chamado do profeta Jeremias. Vocês sabem que nós terminamos na semana passada uma série de mensagens sobre o livro do profeta Daniel. Eu particularmente fui muito edificado com o estudo desse livro, o livro de Daniel. E hoje, nessa manhã, nós iniciaremos uma nova série de mensagens. E nós vamos falar durante esse mês de julho sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos meditar no chamado de alguns homens de Deus. Por exemplo, o chamado de Abrão, o chamado de Moisés, o chamado de Gideão, o chamado dos profetas, dos discípulos de Jesus, que também foram chamados de apóstolos. Enfim, nós vamos ler alguns desses textos, explicá-los e aplicá-los nas nossas vidas. Então nós vamos analisar alguns conceitos que podem ser aplicados para nós hoje. E para começar essa série, eu quero refletir com a igreja sobre o chamado do profeta Jeremias. Então esse texto que nós lemos é o texto onde Deus chama o profeta Jeremias para ser seu profeta entre as nações da terra. E nós vemos no início do livro, se você voltar um pouquinho ali para o capítulo 1, versículo 1, nós vemos que Jeremias, ele era filho do sacerdote Ilquias, ou seja, ele era de família sacerdotal, ele tinha um pedigree dentro do judaísmo, ele vinha de uma linhagem religiosa, e ainda jovem, ele recebe uma revelação de Deus de que ele seria profeta
para as nações. Então agora nós vamos ver versículo por versículo e nós vamos aplicar isso para o nosso contexto. Então vamos lá, vamos reler os versículos 4 e 5 de Jeremias 1. Diz assim: o Senhor me deu esta mensagem, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta entre as nações. Amém? Então nós vemos nesses versículos Deus revelando a Jeremias qual era o propósito dele para o seu servo. Então nós vemos que mesmo antes de Jeremias ser concebido no ventre da sua mãe, o Senhor já havia decretado que ele seria profeta entre as nações. Aqui nós já podemos fazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Trazendo isso para nós, saibam, assim como Deus criou Jeremias com um propósito, e esse propósito era ser profeta entre as nações, assim também você não é um acidente. Posso ouvir um amém? Mesmo antes de você ser concebido pelos seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Deus criou você para cumprir um propósito. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas certamente Deus o fez. Você não é um acidente. Saiba, Deus não ficou surpreso com o seu nascimento. Na verdade, Deus planejou você, Ele aguardava o seu nascimento. Então, por exemplo, fulano nasceu, digamos assim, vamos usar um exemplo hipotético. Fulano lá nasceu. Você acha que Deus é pego de surpresa? E agora? O que vai ser dessa criatura? Claro que não. Deus já havia projetado você, mesmo antes de você ser concebido no ventre da sua mãe, porque Deus nunca é pego de surpresa. Então, dessa forma, a primeira coisa que eu posso extrair dessa passagem, desse chamado de Jeremias, e é uma coisa prática para nós, é que você não é um acidente. Posso ouvir um amém? Então olha aí para a pessoa do seu lado e diga: você não é um acidente. Amém? Você não é um acidente. Olha só, vamos ler uma outra passagem. Acompanhe comigo aqui no telão, o Salmo 139, versículos 15 e 16. Olha só o que o salmista diz. Ele diz assim: tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Glória a Deus por isso, irmãos? Então, em outras palavras, Deus não errou ao criar você. Ouça o que eu vou dizer. Você é exatamente quem Deus quis que fosse. O seu nascimento, a cor da sua pele, o seu cabelo, a sua personalidade foram feitas para que você cumprisse um propósito específico. Você não é uma poeira cósmica no universo infinito, não. Você não é um acidente. Deus criou você com um propósito. É isso que nós vemos nesse chamado de Jeremias. Inclusive existe um poema de um americano, um teólogo americano chamado Russell Kelfer. Ele diz assim, olha só, preste atenção: você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por Ele, e a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente, e estão aprovados pelo Senhor. Não, aquele trauma que você enfrentou não foi fácil,
e Deus chorou por aquilo, o ter machucado tanto, mas foi permitido para moldar o seu coração, para que você crescesse a sua imagem. Você é quem é por uma razão, você vem sendo moldado pela vara do Senhor, você é quem é, amado porque há um Deus, amém? Então, você foi criado, você foi criada com um propósito, você não é um acidente. Então, dessa forma, a primeira coisa que esse chamado de Jeremias nos ensina é que não somos um acidente de percurso. Fomos criados por Deus e para Deus, fomos criados para o seu louvor e para a sua glória. Posso ouvir um amém, queridos? A segunda coisa importante que nós já podemos extrair desses versículos 4 e 5, é que Jeremias, ele passa a ter clareza do que Deus queria dele. Então Deus, nesses 2 versículos, começa a revelar a Jeremias qual era o propósito específico para a vida dele. Então olha só, se eu fui criado por Deus e para Deus, afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Não é verdade? Eu preciso ter clareza do propósito de Deus para a minha vida. E Jeremias, nesse chamado, ele passa a ter clareza do propósito de Deus para a sua vida. Preste atenção, quando nós temos clareza do propósito pelo qual nós fomos criados, nossa vida passa a ter sentido. A nossa vida, ela se torna mais simples, mais objetiva, mais focada, porque aí nós sabemos quando dizer sim e quando dizer não, porque tem coisas que não fazem parte do objetivo específico de Deus para a nossa vida. Então, vejam que Jeremias, ele recebe o chamado para ser profeta entre as nações. Esse era o objetivo específico da sua vida. Então preste atenção, todos nós temos um objetivo geral e um objetivo específico, né? Se você já se formou numa faculdade, numa universidade, você deve ter escrito um artigo, né? Uma monografia. Ali você precisa, quando você está planejando sobre o que escrever, ter um objetivo geral e um objetivo específico também para escrever aquele trabalho de conclusão de curso. E assim é também na nossa vida. Todos nós temos um objetivo geral. Quando você vai para a palavra, você começa a entender, no geral, por que você foi criado. Mas também Deus tem objetivos específicos para cada um de nós. Então, no geral, nós sabemos pela palavra que Deus nos criou para a sua glória, para sermos adoradores. A Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabemos também pela palavra que nós fomos criados e salvos para termos comunhão com Ele e também uns com os outros, para fazermos parte da sua família, a família de Deus que é a igreja. Também entendemos que Deus nos salvou, nos resgatou do império das trevas, para que nós possamos nos desenvolver como pessoas e como cristãos, nos tornando semelhantes a Cristo. Também entendemos pela palavra que Deus nos chamou para pregarmos o evangelho do reino de Deus por onde passamos, ou seja, você é um missionário, uma missionária para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas, para todas aquelas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Então esse é um propósito geral. Fomos criados para adorar a Deus, fomos criados para ter comunhão uns com os outros, fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo, fomos criados para pregar o evangelho para outras pessoas, mas como eu disse, cada um de nós também possui um propósito específico, e esse propósito nós precisamos descobrir. E ao contrário do que muitos pensam, você não vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida olhando para dentro de si mesmo. As pessoas dizem assim: olhe para dentro de você, e você vai descobrir o sentido da sua vida, o propósito da sua vida. Não é para você que você tem que olhar, você tem que olhar para Deus. Porque se você foi criado por Deus e para Deus, e quiser descobrir o propósito da sua vida,
você tem que começar por Ele. Você tem que começar perguntando ao Senhor, e perguntar: Senhor, afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Então muda o teu paradigma. Ao invés de perguntar o que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu gosto, pergunte a Ele o que Ele espera de você. Não é verdade? Quando nós somos crianças, né? Todo mundo pergunta. Quando nós somos crianças, as pessoas perguntam para nós: o que você quer ser quando você crescer? Não é verdade? E aí a gente fala: quero ser isso, quero ser aquilo. Agora não importa o que nós queremos ser, importa sim o que Deus espera de nós, porque Ele me criou. Então, se Deus me criou, e eu não sou um acidente, Ele me criou com um propósito, eu preciso renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus. Existe um texto em Jó que diz assim: em suas mãos, nas mãos de Deus, está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. Então nós não temos que pensar o que eu quero ser, olhar para dentro de mim. Eu tenho que começar a buscar a Deus e perguntar: por que você me criou? Afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Porque se você não tiver clareza do chamado de Deus para você, sua vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos a nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Então, se você entrou aqui e você, por exemplo, ainda não confessou Jesus como seu Senhor, não se rendeu ao senhorio de Cristo, hoje o convite é para que você faça isso. Esse é o primeiro passo para começar a conhecer por que você foi criado. Então a segunda coisa que eu posso extrair dessa passagem do chamado de Jeremias é a clareza. Se você sabe o que Deus quer de você, não é qualquer caminho que serve. A partir do momento que eu tenho clareza, Deus me chamou para isso, eu não vou aceitar qualquer caminho, eu não vou aceitar qualquer coisa. Como aquela parte do filme Alice no País das Maravilhas. Existe um filme, você sabe, chamado Alice no País das Maravilhas, e tem uma cena desse filme onde a Alice, ela acaba se deparando com uma bifurcação, com dois caminhos. E ela estava com um gato ali junto dela, tinha um gato que a acompanhava, e aí quando ela chega nessa bifurcação, ela pergunta para o gato assim: daí gato, para onde que nós vamos agora? Nós vamos para a direita ou nós vamos para a esquerda? Aí o gato olha para ela e responde assim: olha, depende de onde você quer chegar. E aí ela olha para o gato e diz assim: eu não sei onde eu quero chegar. Aí ele diz assim: então qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E assim vivem a maioria das pessoas sobre a face da terra. Qualquer caminho. Vamos ver o que a vida propõe para mim. Mas quando você tem clareza do porquê você nasceu, do chamado de Deus para a sua vida, não é qualquer caminho que serve. Porque aí você vai buscar cumprir o propósito de Deus, o propósito pelo qual você foi criado. Então, se você quer saber o propósito pelo qual você foi criado, você foi criada, comece com Deus, busque a sua palavra, pergunte a Ele, e Ele vai mostrar o caminho. Inclusive a Bíblia é um manual do construtor, Então quando você quer entender como que um produto funciona, por exemplo, o certo é você ler o manual. Lendo o manual, você vai ter clareza de como você pode operar aquele eletrodoméstico, enfim, aquele produto. Então, quando você vai para a palavra, você começa a ter clareza do propósito de Deus para a sua vida. Inclusive, deixa eu dar um testemunho pessoal aqui, para você saber como isso começou a se tornar realidade na minha vida. Então, vocês sabem que quando eu me converti,
eu tinha um sonho pessoal, né? O meu sonho pessoal era ser um atleta profissional. Eu não tinha plano B. Aos 17 anos ali, 16 para 17, terminei o ensino médio, parei de estudar, me dedicava integralmente a esse propósito, a esse objetivo. Mas exatamente nessa época eu me converti. E quando eu me converti, eu tive uma lesão, e eu fiquei uns 6 a 8 meses em casa, né, sem poder treinar. E o que eu comecei a fazer? Orar, comecei a buscar, comecei a ler a Bíblia, e lendo a Bíblia eu comecei a entender algumas coisas. Por exemplo, eu entendi que Deus queria que eu fosse um discípulo dele, né? E aí eu li um dia lá que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Aí eu falei, ixi, então para ser discípulo tem que renunciar a tudo. E aí um dia eu criei coragem, eu dobrei o meu joelho ali no meu quarto e eu disse, Senhor, se o Senhor não quer que eu seja um atleta profissional, um jogador de futebol, então estou aqui à tua disposição, seja feita a tua vontade. E pedi um sinal a Deus, né? E Deus respondeu, Deus deu o sinal, e eu comecei a entender, agora Deus tem um propósito diferente para a minha vida. Continuei buscando e Deus foi me guiando, tanto pela palavra, quanto através da revelação que Ele foi me dando, para que eu estivesse cumprindo o propósito dEle para a minha vida. Então veja, eu comecei a descobrir esse propósito em Deus, não foi olhando para dentro de mim, porque se eu fosse fazer a minha vontade seria outra, mas eu submeti a minha vontade à vontade de Deus. Então o primeiro ponto dessa mensagem é que você não é um acidente, você não está aqui por acaso. O segundo ponto é a clareza. Busque o Senhor e a sua palavra para ter clareza do propósito específico da sua vida. E o terceiro ponto é: pare de dar desculpas. Busque se capacitar para fazer a vontade de Deus. Vejam os versículos 6 e 7. Vamos passar agora para os 6 e 7. Diz assim, ó: então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Amém? Então Jeremias, ele passa a ter clareza do propósito de Deus para a vida dele, e aí ele começa a dar desculpas. Não, eu sou jovem demais. Não, Senhor, não dá, para mim não dá esse tipo de chamado. Tem uma outra tradução que diz que ele era uma criança, né? Senhor, eu sou uma criança. E aí Deus diz, não digas que você não passa de uma criança, né? Porque onde eu te mandar irás e tudo que eu te mandar você vai falar. Então a partir do momento que você começa a ter clareza do chamado de Deus para a sua vida, você tem que cuidar com isso. Pare de dar desculpas. Então talvez você esteja aqui e você diga, não, eu entendi já que eu não sou um acidente, que eu fui criado com um propósito, eu já tenho clareza de qual é esse propósito para a minha vida, mas muitas vezes você está dando desculpas. Quantas pessoas não estão cumprindo com o chamado de Deus para as suas vidas? Então vejam que Jeremias, ele se sentia incapaz. Sou jovem demais. Mas o Senhor promete estar com ele, o capacitando. Então quando você tem clareza do que Deus tem para você, o segundo passo é você buscar as competências necessárias para que você cumpra o propósito de Deus com excelência. Então se Deus tem um objetivo específico para você, busque se capacitar para cumprir esse propósito. Amém? Na verdade, queridos, eu vou dizer para você, todos nós temos um sentimento de incapacidade, assim como Jeremias. Você acha que a gente aqui está se sentindo capaz? Você acha que eu estou aqui e me sinto capaz do propósito, do desafio que Deus tem para a minha vida? Não, mas a gente faz, né? Quando eu assumi a igreja, e você sabe toda aquela pendência que nós tínhamos aí, né, com relação à legalização aqui do local, você acha que eu me sentia capaz? Não me sentia capaz, mas eu falei, vamos lá, vamos para cima, busquei me capacitar, busquei conhecimento para que pudesse resolver tudo aquilo, mas o sentimento de capacidade, nem sempre a gente tem.
Agora, nós devemos fazer o que é necessário para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, busque as competências necessárias para que você cumpra esse propósito com excelência. Amém? Então, por exemplo, se você se sente incapaz, isso é bom. Isso é bom, por quê? Porque isso vai levar você a buscar mais, a ler mais, a estudar mais, não é verdade? Para que o Senhor seja glorificado. Então, por exemplo, se o seu objetivo específico é ser um empresário, por exemplo, então você tem que se capacitar, irmão. Você tem que crescer nessa área, para que você possa glorificar Deus na tua empresa. Se o seu propósito, sei lá, pastor, o meu propósito específico de vida é ser um professor, então busque se capacitar, não é verdade? Não, o meu propósito específico de vida é ser um vendedor, seja o melhor. O que você pode fazer para se capacitar ainda mais? Não, pastor, meu propósito de vida é ser dona de casa, é ser mãe, é cuidar do lar, e isso é bíblico, é bom, Inclusive o Novo Testamento diz que as mulheres, elas têm que se dedicar a serem boas esposas, boas mães, boas donas de casa. Então eu vou ser o melhor que eu puder. Isso é uma coisa extraordinária, porque quando a gente pensa em propósito, a gente pensa em propósito assim que, meu Deus, eu vou alcançar o mundo. Não, a coisa mais extraordinária que existe é um homem comum, com a sua mulher comum, com seus filhos comuns, mas eu vou ser o melhor que eu puder, naquilo que Deus me chamou para fazer. Não, pastor Peter, o meu chamado específico é ser um pregador, é ser um ministro, é ser um pastor. Então busque se capacitar, busque a Deus, estude, leia a palavra, goste de teologia. Então aí uma palavra para os irmãos que querem um dia serem pregadores: goste de teologia. Tem irmão que quer ensinar e não gosta de estudar. Não, quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. E a gente vê um bando de pessoas que querem ensinar e criticam quem estuda teologia. E usam, às vezes, textos fora de contexto, A letra mata, mas o espírito vivifica, dizendo que estudar a palavra vai te matar. Não, meu Deus, cara, então tem cada heresia que a gente ouve na igreja. Então, queridos, eu quero ser um pregador, um pastor, Então, comece a estudar, irmão. Comece a ler, comece a buscar. Pare de dar desculpas. Então, Jeremias, ele quis convencer Deus de que ele não poderia, de que ele era jovem demais. Procurou dar desculpas, mas Deus não caiu na sua enrolação. Se tem algo que Deus não gosta, irmão, é de desculpa. É de vitimismo. Deus não gosta de pessoas que se vitimizam, Saiba disso. Você não é uma vítima, Por exemplo, Moisés, Moisés, quando ele foi chamado por Deus, talvez nesse mês a gente pode estudar também sobre o chamado de Moisés. E aí Deus, chamando Moisés, diz: Moisés, você vai se apresentar a Faraó, você vai fazer alguns sinais, eu vou pôr a minha palavra na tua boca, você vai falar para Faraó. Moisés deu uma desculpa semelhante a de Jeremias: eu não sei falar, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Alguns dizem que Moisés era gago, não sei se pesado de boca quer dizer que ele era gago, De qualquer maneira, uma hora Deus se estressa com ele e diz assim: então tá bom, teu irmão sabe falar bem, então se você não quer falar, eu vou falar com você, você vai falar com teu irmão Arão, e Arão vai falar com o Faraó. E aí era isso que acontecia: Deus falava com Moisés, Moisés falava com seu irmão Arão, e Arão falava com o Faraó. Mas chega um ponto que Moisés começa a falar direto com o Faraó, ele vai pegando essa confiança, e ele entende que Deus era quem o capacitava, e ele passa a ir diretamente a Faraó. Então o primeiro ponto da mensagem é que você não é um acidente. Glória a Deus por isso, amém? Então, fique feliz, é para você sair daqui feliz, para cima. Eu não sou um acidente. Tudo que aconteceu na sua vida até hoje também tem um propósito, Você não está aqui por acaso. O segundo ponto é a clareza. Então busque o Senhor, a sua palavra, para ter clareza do propósito específico dele para a sua vida. O terceiro ponto é: pare de dar desculpas e busque se capacitar para fazer a vontade de Deus. Quarto ponto: não tenha medo.
Porque o medo, ele muitas vezes vai nos travar, né? Então olha só, versículo 8 desse texto de Jeremias 1, diz assim: e não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei, eu, o Senhor, falei. Então Deus já avisa Jeremias, não tenha medo do povo, eu estarei com você, eu vou protegê-lo, então não tenha medo. Quero dizer uma coisa para você, estar na vontade de Deus é também sofrer, irmãos. Não pense que se você estiver no centro da vontade de Deus, você não vai passar por tribulações. Pelo contrário, você vai passar por tribulações se você estiver no centro da vontade de Deus, né? Até porque, quando você se converte e entra, digamos assim, no reino de Deus, é como se você se alistasse no exército. Falamos isso ontem aqui no jejum, né? E quando você se alista no exército de Deus, você tem um exército inimigo contra você, que é o exército do diabo, do coisa ruim, do Satanás. Ele se torna o teu inimigo e ele vai se levantar contra você, né? Mas a boa notícia é que ele não vai prevalecer. A boa notícia é que essa batalha já está ganha. Você entende? Por mais que você sofra, no final você vai ser vencedor. Então fazer a vontade de Deus não significa ausência de sofrimento. Fazer a vontade de Deus exige um preço de renúncia, abrir mão da sua vontade, da sua reputação, do seu conforto. A promessa de Deus para nós é o reino de Deus, mas é necessário passarmos por diversas provações para herdarmos o reino de Deus. É isso que diz Atos 14, 22, olha só, acompanha ali, diz assim: onde fortaleceram os discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Amém? Então Deus já deixa claro, né, na sua palavra, que é necessário sofrimento para realizar a vontade dele. Inclusive, nós estudamos algumas semanas atrás aqui na nossa escola bíblica, né, o livro do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias, eu não sei se vocês sabem, ele era conhecido como profeta chorão. Inclusive ele escreveu um livro, que é o livro de Lamentações, né? Então depois do livro do profeta Jeremias, tem o livro de Lamentações de Jeremias, onde é o chororô de Jeremias, Jeremias chorando pelos sofrimentos que ele passava na vida, né? E Jeremias é interessante, ele foi um dos homens de Deus que amaldiçoou o dia do seu nascimento, né? Então você vai ler que está curioso, ele diz: maldito o dia que eu nasci. E ele amaldiçoou até o homem que levou a notícia para o pai dele de que ele nasceria. Ele diz assim: maldito seja o homem que deu as boas novas ao meu pai, dizendo: você vai ser pai de um garoto, de um varão, enfim. Então ele não só amaldiçoa o nascimento dele, como ele amaldiçoa o homem que levou a notícia para o pai dele de que ele nasceria. Mas por que, pastor Peter? Por causa do sofrimento. Jeremias foi um profeta que sofreu demais. Quando Deus o chamou, se você ler o contexto, Deus já falou: o povo vai lutar contra você. Deus já deixou claro, eles vão lutar contra você, mas eles não vão prevalecer. Eu vou fazer de você um muro de bronze. Eu estou com você. Lutarão contra você, mas não prevalecerão. E Jeremias sofreu demais. Por quê? Porque o profeta, ser profeta não é fácil, né, irmão? Porque o profeta não é aquele que traz mensagem que agrada. O profeta é aquele que exorta, né? E quando a gente exorta, né, o profeta exorta, tem pessoas que não gostam. Quem que gosta de ser exortado? E Jeremias trazia exortação para o povo. E uma das coisas que Jeremias falava era o seguinte: vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Deus vai enviar o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e vai destruir Jerusalém, vai destruir a cidade, e vocês vão ser levados. E eles não queriam acreditar. E os falsos profetas diziam o contrário, né? Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Todo mundo amava os falsos profetas, porque falavam coisas boas. Mas Jeremias falava a verdade da parte de Deus. E ele sofreu demais. Ele foi jogado num poço vazio, ele foi preso, ele, passou por muitas dificuldades, mas Deus o sustentou, e ele viu várias das suas profecias se cumprirem, né? Porque ele viu Jerusalém sendo destruída, profecias dele se cumprindo, ele mesmo foi levado cativo também ali para a região da Babilônia, enfim. Então ele é conhecido como profeta chorão, né, que passou por muitos sofrimentos, mas a palavra de Deus para ele, para você e para mim hoje é: não tenha
medo, o Senhor é contigo. Posso ouvir um amém? Então, se você está buscando fazer a vontade dEle, Ele te protege. Ele é um muro à tua frente. E a nossa função é confiar nele. Amém, queridos? Então, para finalizar, busque o toque do Senhor. Então, vamos ver o fim desse texto. Agora, versículos 9 e 10. Diz assim: Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: Veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então Deus toca na boca de Jeremias, dando a ele autoridade para exercer o seu chamado. Assim também nós precisamos desse toque de Deus, dessa unção de Deus, dessa autoridade de Deus, porque a autoridade não é algo que eu, digamos assim, exijo, ou que as pessoas me dão. A autoridade é a graça de Deus para executarmos a sua vontade, é Deus quem nos dá a autoridade. Então Jeremias, em primeiro lugar, ele entendeu, através do seu chamado, e nós precisamos entender isso também, que nós não somos um acidente. Você precisa entender que você não está aqui por acaso. Então, primeira coisa, você não é um acidente. Segunda coisa, clareza. Busque ao Senhor para ter clareza do chamado dEle para a sua vida. Terceira coisa, deixa a desculpa de lado. Pare de dar desculpas para não fazer ou para deixar de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Quinta coisa, não tenha medo, o Senhor é contigo. E sexta coisa, busque esse toque do Senhor, né? Veja que quando o Senhor toca na boca de Jeremias, ele diz: agora estou colocando as minhas palavras em você, e você vai ter autoridade para arrancar, para plantar, para destruir, para edificar, e assim é conosco também. Essa autoridade nós precisamos ter no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Convido você a ficar de pé. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente.